Olá e seja muito bem-vindo ao canal. Hoje quero compartilhar uma descoberta que literalmente mudou minha percepção sobre nosso lugar no universo. Talvez você tenha tido um dia corrido, talvez esteja procurando algo para relaxar antes de dormir, ou talvez seja daqueles que preferem adormecer pensando em mistérios cósmicos profundos ao invés de contar carneirinhos. Se você gosta de descobertas científicas incríveis e quer fazer parte desta jornada de conhecimento, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade. De qualquer forma, a jornada de hoje é especial. Você pode simplesmente relaxar, deixar sua mente descansar, sua respiração ficar mais lenta, seu corpo mais leve, como se a própria gravidade tivesse se amenizado. Porque hoje não vamos simplesmente observar as estrelas, vamos viajar através de nossa galáxia, a Via Láctea, como se fôssemos passageiros em uma nave cósmica silenciosa e gentil. Respire fundo e imagine-se flutuando suavemente no espaço, rodeado por bilhões de estrelas que piscam como vagalumes cósmicos na escuridão aveludada do universo. O que realmente é a Via Láctea? Uma vasta espiral de estrelas, poeira e matéria escura girando lentamente no espaço há mais de 13 bilhões de anos. Mas por trás de toda essa beleza existem segredos. Estrelas rebeldes, forças invisíveis e restos antigos que desafiam tudo o que pensávamos saber. Vamos viajar gentilmente dos seus braços espirais até seu núcleo secreto e escondido, de colisões colossais a estrelas mais antigas que a própria galáxia. Você vai ouvir sobre buracos negros, berçários estelares e a estranha história inacabada de uma galáxia que ainda está crescendo. Nossa casa cósmica não é apenas um lugar, é uma entidade viva, respirando com o ritmo das estrelas, pulsando com energias invisíveis, crescendo e mudando como um organismo gigantesco de luz e tempo. Se essas explorações calmas e curiosas te ajudam a relaxar ou te dão uma maneira tranquila de terminar o dia, considera deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo também. Uma alma curiosa de cada vez. Colisões galácticas, nossa história violenta e bela. Agora, vamos começar com uma revelação que me deixou sem palavras quando descobri. Feche os olhos por um momento e imagine. A Via Láctea já colidiu com outras galáxias e vai colidir novamente. Nossa galáxia pode parecer um lar estável, mas ela é construída a partir dos destroços de outras, como uma cidade antiga construída sobre as fundações de civilizações perdidas. Durante bilhões e bilhões de anos, nossa Via Láctea absorveu galáxias menores, atraindo-as gentilmente, desfazendo-as com a suavidade de alguém desmanchando um tricô cósmico, e espalhando suas estrelas em correntes de marés que envolvem nosso disco como lenços de seda estelar flutuando na escuridão. Uma dessas galáxias, a Anã de Sagitário, está sendo despedaçada exatamente agora, neste momento, enquanto você escuta esta história. Suas estrelas estão sendo gentilmente liberadas, como pétalas de uma flor cósmica gigante se espalhando pelo vento solar, criando fitas luminosas que dançam ao redor de nossa galáxia. E bem longe no céu noturno, se você olhar na direção da constelação de Andrômeda, Andrômeda está se aproximando lentamente, como dois dançarinos cósmicos em um balé que dura bilhões de anos. Em cerca de 4,5 bilhões de anos, as duas grandes espirais vão se fundir em uma colisão cósmica silenciosa e majestosa. As estrelas quase nunca vão se chocar diretamente, há tanto espaço entre elas. É como duas nuvens de vagalume se encontrando em uma noite de verão. Mas as formas das galáxias vão mudar para sempre, se dobrando e dançando, criando uma nova forma, vasta e silenciosa. Uma nova casa cósmica nascida do abraço de duas antigas. Cara, isso é incrível, não é? Se você está achando essa jornada fascinante, deixe um comentário contando qual parte mais te impressionou até agora. As estrelas mais antigas do universo vivem conosco. Respire fundo novamente
E prepare-se para uma descoberta que sempre me emociona. Algumas estrelas na Via Láctea são mais antigas que a própria Via Láctea. Como anciãs cósmicas que viram o universo nascer, elas flutuam silenciosamente no halo de nossa galáxia, como avós sábias contando histórias de tempos inimaginavelmente distantes. Essas estrelas do halo, antigas, pobres em metais, vagando em órbitas longas e inclinadas, são como espíritos ancestrais de um tempo antes das espirais, antes da ordem que conhecemos hoje. Elas se formaram quando o universo ainda era jovem e selvagem, quando havia apenas hidrogênio e hélio, elementos simples como os primeiros sussurros da criação. Os astrônomos acreditam que essas estrelas anciãs podem ter se originado em galáxias primordiais menores, pequenos berçários estelares que se fundiram com nossa Via Láctea há bilhões de anos, quando o universo ainda estava em sua infância. Seus impressões digitais são como cartas escritas em uma linguagem antiga, contando histórias de um cosmos recém-nascido. Elas se movem lentamente e bem acima do plano galáctico, como guardiãs silenciosas, testemunhas de épocas perdidas. Em sua luz fraca, mas persistente, podemos ver um universo que era mais jovem, mais selvagem, ainda aprendendo a se tornar o que é hoje. São as bibliotecárias do cosmos, guardando memórias em sua luz dourada e suave. A velocidade incrível do nosso sistema solar. Agora, enquanto você está relaxando, deixe-me compartilhar uma informação que sempre me deixa maravilhado. Neste exato momento, nosso sistema solar está viajando através da galáxia a mais de 828 mil quilômetros por hora. Isso é mais de 230 quilômetros a cada segundo. É como se estivéssemos em uma nave gigantesca, silenciosa e suave, navegando através de um oceano de estrelas. E ainda assim, mesmo a essa velocidade incrível, leva cerca de 225 milhões de anos para completar apenas uma volta ao redor da galáxia. Esse caminho longo e gentil é chamado de ano galáctico. Pense nisso, no tempo da Terra, nós só demos umas 20 voltas ao redor da Via Láctea desde que o Sistema Solar se formou. Quando os primeiros dinossauros apareceram na Terra, estávamos em uma parte completamente diferente da galáxia. Navegando por regiões onde outras estrelas brilhavam, outras nebulosas coloriam o espaço. As estrelas que vemos hoje nem sempre estiveram por lá, e nem sempre permanecerão. Tudo está em movimento, silenciosamente, lentamente, infinitamente, como uma sinfonia cósmica tocada em câmera lenta, onde cada nota dura milhões de anos. Mesmo enquanto você descansa aqui, a Terra gira gentilmente, a Lua circula em sua dança eterna e todo o Sistema Solar avança como um barco silencioso através de uma galáxia em movimento perpétuo. Nós somos todos viajantes cósmicos, passageiros em uma jornada que começou há bilhões de anos e continuará por bilhões mais. Imagina só a grandeza disso! Se você está achando descobrir essas informações incríveis, não esquece de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. O disco fino e o disco grosso, as camadas da nossa casa. Feche os olhos e imagine a Via Láctea como um bolo cósmico gigante, com camadas delicadas e distintas, cada uma contando uma história diferente sobre o tempo e as estrelas. Nossa galáxia não é uma estrutura simples, ela tem personalidade, tem camadas como as eras da história humana. No disco fino, onde vivemos, encontramos as estrelas jovens e brilhantes, azuis e brancas como diamantes. Elas nasceram recentemente na escala cósmica, cheias de elementos pesados forjados em gerações anteriores de estrelas. São as crianças da galáxia, energéticas, brilhantes, vivendo vidas curtas mas intensas. Acima e abaixo do disco fino, como um colchão cósmico macio, está o disco médio adulto. Aqui vivem as estrelas de meia-idade, mais amarelas, mais tranquilas, como o nosso Sol. Elas se movem em órbitas mais relaxadas, menos circulares, como pessoas que já viajaram bastante pela vida e agora preferem caminhos mais contemplativos. E ainda mais longe, no halo esférico que envolve tudo, moram as anciãs, as estrelas vermelhas e douradas que viram a formação de tudo. Elas se aposentaram das corridas frenéticas dos braços espirais,
preferem a solidão contemplativa das bordas, onde podem observar a galáxia inteira girando lentamente abaixo delas. É como se a Via Láctea fosse uma cidade cósmica, com bairros para diferentes idades, diferentes estilos de vida, diferentes histórias para contar. E nós, aqui, no Disco Fino, somos parte da geração ativa, no meio da ação, cercados pela energia criativa dos braços espirais. Shakti e Shiva, os primeiros blocos da nossa galáxia. Agora, respire suavemente e ouça sobre duas descobertas que me fascinaram. Os astrônomos descobriram duas antigas correntes de estrelas, estruturas primordiais que ajudaram a construir nossa Via Láctea. Eles a chamaram de Shakti e Shiva, nomes que evocam a dança eterna da criação e destruição. Essas correntes estelares são como fósseis galácticos, restos de galáxias menores que se fundiram com nossa há mais de 12 bilhões de anos, quando o universo ainda estava em sua infância. Imagina, essas estrelas antigas eram como os primeiros colonos de um território virgem, chegando quando tudo ainda estava sendo construído, quando não havia braços espirais organizados, nem uma estrutura clara, apenas nuvens de gás e estrelas jovens começando a se organizar sob a influência da gravidade. Shakti e Shiva nos contam a história de como nossa galáxia cresceu, não de uma só vez, mas como uma cidade que se expande gradualmente, absorvendo pequenas comunidades vizinhas, cada uma trazendo suas próprias tradições, suas próprias histórias, suas próprias estrelas para adicionar ao conjunto. Elas são pobres em elementos pesados porque nasceram quando o universo ainda não havia criado muitos metais através de explosões de supernovas. São simples, puras, como os primeiros poemas escritos quando a linguagem ainda estava sendo inventada. E ainda hoje, bilhões de anos depois, elas continuam aqui, testemunhas silenciosas dos primeiros capítulos da nossa história galáctica. Estrelas rebeldes fugindo da galáxia. Enquanto você relaxa, deixe-me contar sobre algumas das estrelas mais fascinantes de nossa galáxia, as estrelas rebeldes. A maioria das estrelas vaga calmamente pela galáxia, como pedestres respeitosos seguindo as regras de trânsito cósmico. Mas algumas raras são expulsadas para fora a velocidades surpreendentes, rápidas o suficiente para escapar completamente da Via Láctea. Essas são as estrelas de hipervelocidade, viajantes solitárias do cosmos. Algumas são os remanescentes de sistemas binários que tiveram um encontro dramático com o buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Imagine dois dançarinos cósmicos valseando muito perto do abismo. De repente, um é puxado para dentro e desaparece para sempre, o outro é catapultado para fora como uma pedra de estilingue cósmico. Arremessada na escuridão a mais de 1 milhão de quilômetros por hora, essas estrelas rebeldes viajam sozinhas, longe do plano galáctico, como cometas brilhantes sem retorno. Elas são os nômades do universo, escolheram ou foram forçadas a escolher uma vida de solidão entre as galáxias. Algumas dessas fugitivas se movem na direção oposta à rotação da galáxia, como peixes nadando contra a corrente de um rio cósmico. Elas provavelmente chegaram de outro lugar, nascidas em galáxias anãs que foram posteriormente absorvidas. Seu movimento reverso é uma assinatura silenciosa de sua origem estrangeira, como sotaques cósmicos que revelam de onde vieram. Elas nos lembram que mesmo em uma galáxia ligada pela gravidade, há momentos de libertação violenta, expulsões silenciosas que mandam estrelas voando para a noite intergaláctica. São os espíritos livres do cosmos, escolhendo a solidão infinita ao invés da comunidade galáctica. Imagina uma estrela sendo expulsa a 1 milhão de quilômetros por hora. O universo é realmente impressionante. Se você está gostando dessas descobertas, não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo assim. O mistério da matéria escura, o andaime invisível. Agora, prepare-se para um dos maiores mistérios do universo. Respire fundo e tente imaginar algo que está em todas partes, mas não pode ser visto. Por toda lógica, a Via Láctea não deveria existir. Baseado no que podemos medir, estrelas, poeira, gás, as bordas externas da galáxia estão girando rápido demais.
Elas deveriam ser expulsadas para o espaço, espalhadas como folhas numa tempestade cósmica. E ainda assim, elas permanecem, organizadas, girando em harmonia, como se houvesse alguma cola invisível mantendo tudo junto. A resposta é matéria escura. Esta substância misteriosa não brilha, não reflete nem emite qualquer luz. É como um fantasma cósmico, presente em todos os lugares, mas impossível de ver diretamente. Ela exerce gravidade e há tanta dela que supera toda a matéria visível na galáxia 5 vezes mais. É como se vivêssemos em uma casa onde não podemos ver as vigas de sustentação, mas sabemos que elas estão lá porque a casa não desaba. A matéria escura é o andaime invisível que mantém nossa galáxia unida, um esqueleto cósmico que molda e sustenta toda a estrutura que podemos ver. Nós não sabemos o que é a matéria escura. Pode ser feita de partículas exóticas que ainda não descobrimos, ou pode ser algo completamente diferente de tudo que conhecemos. Mas sabemos que sem ela, nossa bela Via Láctea voaria em pedaços, deixando as estrelas vagando sozinhas na escuridão do espaço. O coração negro da galáxia. Bem no centro da Via Láctea, escondido atrás de cortinas espessas de poeira cósmica, está um dos objetos mais extraordinários do universo, um buraco negro supermassivo, um ponto singular de gravidade tão intensa que nem a luz pode escapar, chamado Sagitário A estrela. Ele é mais de 4 milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol e ainda assim ocupa um espaço menor que a órbita de Mercúrio. É como tentar imaginar toda a massa de 4 milhões de sóis comprimidas em um ponto infinitamente pequeno, uma concentração de matéria tão densa que desafia a nossa imaginação. Não podemos vê-lo diretamente, mas assistimos estrelas próximas girarem ao seu redor a velocidades tremendas, traçando loops invisíveis através do vazio, como patinadores cósmicos dançando na borda de um abismo infinito. Às vezes, gás e poeira caem para dentro e explodem com raios X enquanto espiralam para o horizonte de eventos. Por enquanto, Sagitário A estrela dorme, mas há muito tempo pode ter queimado como um quasar, um farol cósmico iluminando a galáxia inteira por dentro, enviando feixes de energia através de dezenas de mil anos-luz. É o condutor silencioso do coração da Via Láctea, puxando estrelas em dança lenta e implacável. Cara, é como se a nossa galáxia fosse um predador cósmico com um coração de escuridão absoluta. Se você está curtindo essas revelações incríveis, deixa seu like e compartilha com alguém que também ia amar descobrir isso. As nuvens moleculares, berçários cósmicos adormecidos. Feche os olhos e imagine as regiões mais frias e escuras da galáxia, lugares onde a temperatura é apenas alguns graus acima do zero absoluto. São as nuvens moleculares gigantes, berçários cósmicos onde nascem as estrelas, como úteros galácticos adormecidos, esperando o momento certo para dar vida a novos sóis. Essas nuvens podem ser imensas, algumas se estendem por centenas de anos-luz, mais massivas que centenas de mil sóis, mas tão difusas que são quase um vácuo perfeito. Feitas principalmente de hidrogênio molecular, a substância mais simples e fundamental do universo, misturada com grãos microscópicos de poeira cósmica. Na escuridão dessas nuvens, a gravidade trabalha pacientemente, reunindo material, comprimindo lentamente regiões que se tornam mais densas, até que finalmente, em algum canto escondido da nuvem, a pressão se torna suficiente para acender uma nova estrela, como uma vela sendo acesa na escuridão. A poeira nessas nuvens age como um cobertor cósmico, protegendo os futuros sóis dos ventos estelares e radiação que poderiam perturbá-los. É uma proteção materna, um ambiente seguro onde a criação pode acontecer sem interferência, onde o universo sussurra seus primeiros planos para novas famílias estelares. Quando finalmente uma estrela nasce, ela ilumina a nuvem que lhe deu origem, criando nebulosas coloridas e brilhantes, como lanternas cósmicas anunciando o nascimento de um novo membro da família galáctica. É um momento de celebração silenciosa, um novo ponto de luz se juntando à dança eterna das estrelas. Berçários estelares moldando os braços espirais.
Os braços espirais da Via Láctea não são simplesmente feitos de estrelas fixas, eles são tecidos a partir dos locais de nascimento das estrelas, como jardins cósmicos onde as flores mais brilhantes do universo desabram. Nuvens gigantes de hidrogênio, poeira e moléculas derivam pela galáxia como nuvens em um dia de primavera. E quando essas nuvens passam pelos braços espirais, algo mágico acontece. Elas são gentilmente comprimidas, como esponjas sendo apertadas, e desta compressão surge vida. Novos sóis começam a brilhar, como vagalumes se acendendo ao crepúsculo. Essas regiões são chamadas berçários estelares, lugares caóticos mais belos, cheios de movimento e energia criativa. A luz ultravioleta das estrelas recém-nascidas ilumina as nuvens ao redor, pintando os braços espirais com azuis radiantes e pratas brilhantes, como aquarelas cósmicas se espalhando pela tela escura do espaço. Essas explosões de criação traçam a forma espiral, iluminando as curvas da galáxia com fogo silencioso mais intenso. É como se a Via Láctea fosse uma árvore de Natal cósmica, onde as luzes se acendem em padrões espirais, celebrando continuamente o nascimento de novas estrelas. Toda estrela, até o nosso querido Sol, nasceu de um desses berços nebulados há muito tempo. Somos todos filhos das nuvens, descendentes da poeira cósmica, irmãos das estrelas que nasceram nas mesmas regiões Nercere há bilhões de anos. O campo magnético, o respirar invisível da galáxia. Embora seja completamente invisível aos nossos olhos, a Via Láctea respira com magnetismo. Um vasto campo magnético atravessa todo o disco galáctico, subindo para o halo como fios invisíveis de uma tapeçaria cósmica, tecendo através do meio interestelar como veias de uma criatura gigantesca. Este campo magnético é fraco comparado aos ímãs que conhecemos na Terra, mas é como um sistema circulatório invisível, distribuindo energia e partículas através do corpo da galáxia. O campo se alinha com os braços espirais, forma arcos graciosos acima do plano galáctico e se torce em loops e espirais que desafiam explicação simples, como se a galáxia fosse uma bailarina cósmica, cujos movimentos deixam rastros invisíveis de magnetismo no espaço. Estudar esse campo requer radiotelescópios especiais, instrumentos que podem ver o que nossos olhos não conseguem, mas sua presença é inconfundível. A Via Láctea não apenas brilha com luz visível, ela pulsa com magnetismo, um ritmo sutil, mas constante, como o batimento cardíaco de um gigante cósmico. Este campo magnético guia partículas carregadas como um pastor invisível, protegendo algumas regiões, direcionando outras, criando uma arquitetura oculta que organiza a galáxia de maneiras que estamos apenas começando a compreender. É a respiração invisível do cosmos, entrando e saindo, mantendo tudo em equilíbrio dinâmico. Nossa posição especial na galáxia. Respire fundo e pense sobre onde estamos nesta imensa estrutura cósmica. Nosso sistema solar não está em um dos grandes braços espirais principais da Via Láctea. Em vez disso, ocupamos uma pequena estrutura chamada Braço de Órion, uma pista relativamente tranquila de estrelas aninhada confortavelmente entre os braços maiores de Sagitário e Perseu. É como viver em um bairro residencial tranquilo, longe do trânsito intenso das avenidas principais. Nosso campo não é especialmente denso de estrelas, nem especialmente ativo em termos de formação estelar, mas pode ser exatamente por isso que estamos aqui, na calmia entre as rodovias galácticas. Nesta região mais calma, supernovas massivas são mais raras, tempestades de radiação menos frequentes, explosões cósmicas que poderiam esterilizar planetas acontecem com menos frequência. Este campo silencioso pode ter dado à vida na Terra o tempo precioso que precisava emergir, evoluir e se desenvolver em toda a sua complexidade. Das periferias movimentadas da galáxia, nossa região parece modesta, quase esquecida.
Mas neste braço espiral menor, encontramos paz suficiente para que a complexidade se desdobrasse, para que a química se tornasse biologia, para que planetas como a Terra pudessem sustentar oceanos líquidos por bilhões de anos. É uma localização perfeita, longe o suficiente do centro caótico, mas perto o suficiente para ter elementos pesados à vida. Numa zona onde a violência cósmica é rara, mas a beleza é constante. Somos como uma família vivendo em uma casa aconchegante numa rua tranquila de uma cidade cósmica imensa. Pensar que temos essa posição privilegiada na galáxia é emocionante. Se você quer continuar explorando esses mistérios do universo comigo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Nossa jornada pessoal através do tempo galáctico. Agora, feche os olhos e sinta isto. Neste exato momento, você está surfando através do cosmos em uma jornada que começou há bilhões de anos. Nosso sistema solar não apenas orbita o centro da galáxia, ele também se move suavemente para cima e para baixo através do plano galáctico, como um golfinho dançando através das ondas de um oceano cósmico. Esta oscilação gentil leva dezenas de milhões de anos para completar, subindo acima do disco, depois mergulhando abaixo, num ritmo tão lento e suave que é impossível perceber, mas é real. Somos embarcados em uma dança tridimensional através da estrutura da galáxia, uma valsa cósmica que dura éons. Ao mesmo tempo, estamos navegando através das ondas de densidade que formam os braços espirais, como um barco passando através de diferentes correntes oceânicas. Às vezes, navegamos por regiões mais densas, ricas em gás e jovens estrelas. Outras passamos por vazios mais tranquilos, onde as estrelas são mais esparsas e antigas. Em nossa jornada de 20 voltas ao redor da galáxia, visitamos vizinhanças diferentes, conhecemos diferentes comunidades estelares, testemunhamos o nascimento e morte de milhões de estrelas. Somos viajantes antigos numa nave chamada Sistema Solar, explorando nossa galáxia há mais de 4,5 bilhões de anos. Esta jornada nos deu uma perspectiva única. Vimos a galáxia de muitos ângulos diferentes. Atravessamos regiões de formação estelar ativa, navegamos através de vazios tranquilos. Somos turistas cósmicos numa excursão que dura bilhões de anos, e a viagem ainda está no começo. Os raios cósmicos, mensagens das estrelas. Enquanto você relaxa aí, algo extraordinário está acontecendo. A cada segundo, partículas de alta energia, principalmente prótons e núcleos atômicos, atravessam seu corpo, lançadas há muito tempo por estrelas em explosão. Essas são os raios cósmicos, mensageiros silenciosos de eventos cataclísmicos distantes. Eles viajam perto da velocidade da luz, curvando-se através de campos magnéticos, ricocheteando em nuvens interestelares, numa jornada que pode durar milhões de anos, até finalmente chegarem até você, passando através de sua pele, seus ossos, suas células, como fantasmas subatômicos, carregando histórias de supernovas antigas. A maioria do tempo você nem percebe, mas eles estão lá, sussurros invisíveis do cosmos, evidências de explosões estelares, traços de aceleração distante, mensagens codificadas nos próprios átomos, contando sobre a violência e beleza dos processos estelares. Além da luz visível, a galáxia brilha com formas mais misteriosas de energia. Raios-X cintilam de estrelas morrindas de buracos negros, ondas de rádio derivam de nuvens de gás, pulsares e o sopro frio do hidrogênio interestelar. Essas frequências invisíveis revelam o que a luz comum não pode. A violência oculta, o magnetismo sutil, os fogos antigos ainda cintilando dentro dos ossos da galáxia. Quando você olha para o céu noturno, está vendo apenas uma pequena fração do espetáculo. Por baixo da superfície visível, a galáxia uma suavemente em muitas cores, muitas frequências, uma sinfonia oculta tocando na escuridão.
É incrível pensar que partículas de estrelas distantes estão passando pelo nosso corpo neste exato momento. Se você está achando essas descobertas tão fascinantes quanto eu, deixa seu like e compartilha este conteúdo. As bolhas misteriosas de Fermi. Agora, prepare-se para uma descoberta que parece saída de um filme de ficção científica. Estendendo-se dezenas de milhares de anos acima e embaixo do centro galáctico, existem duas estruturas fantasmagóricas gigantescas, bolhas invisíveis de energia gama que se estendem como asas cósmicas do coração da Via Láctea. As bolhas de Fermi, descobertas apenas recentemente, brilham em raios gama, radiação de alta energia completamente invisível aos nossos olhos. Elas se estendem como balões gêmeos inflados pela respiração de um gigante cósmico, estruturas tão grandes que poderiam engolir milhares de sistemas solares. Não tem certeza total do que as causou. Podem ser os ecos de uma antiga explosão do buraco negro central, os restos de um episódio violento quando Sagitário A estrela acordou de seu sono e rugiu como um dragão cósmico, enviando jatos de energia através de toda a galáxia. Ou talvez sejam a marca de formação estelar feroz que uma vez chamou através do núcleo, milhões de estrelas nascendo simultaneamente, criando ventos estelares tão poderosos que empurraram o gás quente para fora, formando essas bolhas gigantescas de plasma energético. De qualquer forma, essas estruturas enormes flutuam silenciosamente acima e embaixo da galáxia, completamente invisíveis aos olhos humanos, mas brilhando intensamente em frequências que nossos instrumentos podem detectar. São lembretes de que nossa Via Láctea tem uma história mais turbulenta e dinâmica do que imaginávamos. Ecos de violência antiga envolvidos em radiância invisível. A reciclagem cósmica infinita. Respire profundamente e pense sobre isto. Você é feito de estrelas, literalmente. Cada átomo em seu corpo, exceto o hidrogênio, foi forjado no núcleo incandescente de uma estrela há bilhões de anos. O ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, o oxigênio que você respira, todos vieram de fornalhas estelares. As estrelas não são permanentes, elas vivem, queimam e morrem, e ao morrerem, devolvem seu material à galáxia. Supernovas espalham elementos pesados, gigantes vermelhas liberam suas camadas externas, nebulosas planetárias se expandem para o espaço. Este material enriquecido se une ao meio interestelar, onde esfria, se condensa e eventualmente formam novas estrelas, planetas e até mesmo vida. É um ciclo infinito de renovação. Você não é apenas um observador deste processo, você é este processo. Seus átomos passam. Nossa conexão eterna com o cosmos. À medida que chegamos ao final desta jornada suave pela Via Láctea, quero que você reflita sobre algo profundo e confortante. Você não é apenas um passageiro na Terra. Você é um participante ativo no desdobramento longo e luminoso desta galáxia, uma pequena, mas essencial parte de sua história contínua. O ferro no seu sangue foi forjado no coração de uma supernova. O carbono em suas células foi criado em gigantes vermelhas antigas. O oxigênio que você respira foi esculpido em explosões que iluminaram a galáxia há bilhões de anos. Você é feito da mesma substância que alimenta as estrelas, que forma planetas, que sussurra através de nuvens de poeira interestelar. Os átomos do seu corpo traçam sua linhagem até os primeiros tempos, nascidos da mesma matéria que agora brilha em sóis distantes, que se condensa em cometas gelados, que dança em anéis planetários. Você é parte de uma família cósmica que se estende por toda a galáxia. Esta noite, enquanto você descansa, a galáxia continua sua dança eterna. Estrelas estão nascendo em berçários distantes. A luz está viajando através de anos-luz de espaço vazio. Órbitas silenciosas continuam seus círculos infinitos. E você está flutuando dentro de tudo isso, carregado gentilmente através do cosmos como uma criança nos braços da criação. Você é um pequeno aquecimento na escuridão fria,
descansando seguramente no braço espiral de um oceano silencioso e radiante, conectado a tudo, parte de tudo, uma expressão consciente do universo contemplando a si mesmo através de seus olhos. A Via Láctea não é apenas nossa casa cósmica, ela é nossa mãe, nossa origem, nosso destino e nossa conexão eterna com o infinito. Somos poeira de estrelas que desenvolveu consciência, poesia cósmica escrita em carne e sonhos. E essa é a mais bela e reconfortante realização que podemos ter. Se esta jornada pela Via Láctea tocou seu coração e expandiu sua mente como tocou a minha, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém especial. Juntos, podemos espalhar o conhecimento e a maravilha do universo, uma alma curiosa de cada vez. Durma bem, sabendo que você está seguro no abraço gentil de uma galáxia antiga e sábia, que te carrega através das estrelas enquanto você dorme, que te conecta a bilhões de outros mundos, outras possibilidades, outros mistérios esperando para serem descobertos. Muito obrigado por ter me acompanhado nesta viagem cósmica. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue olhando para cima, continue se maravilhando, continue sonhando com este universo infinito e cheio de magia. Um abraço cósmico e que as estrelas guardem seus sonhos esta noite.